Olá a todos. Hoje irei contar a história de José do Egito. Há muito tempo, em uma terra distante, vivia um homem chamado Jacó. Jacó, um pastor de ovelhas, era pai de 12 filhos, mas havia um entre eles em quem ele colocava grande amor e esperança: José, filho de sua velhice e de sua amada esposa Raquel. Para expressar seu amor por José, Jacó presenteou com uma túnica especial, ricamente adornada, que simbolizava seu favoritismo. Um dia, José teve um sonho poderoso que mudaria o curso de sua vida. No sonho, José viu 11 feixes de trigo se inclinando perante o seu feixe. Esse sonho o deixou perplexo, mas ao contá-lo aos seus irmãos, despertou neles um sentimento de inveja e ódio ainda maior. Não contente, José teve outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Mais uma vez, José compartilhou esse sonho com sua família, e novamente isso provocou a ira de seus irmãos, que o odiavam ainda mais. Essa demonstração de afeto despertou ciúmes profundos entre os irmãos de José, alimentando uma inveja que se transformaria em uma conspiração cruel. Os irmãos de José, cegados pela inveja e ressentimento, decidiram se livrar dele. Um dia, quando José foi enviado por Jacó para verificar o bem-estar de seus irmãos que cuidavam do rebanho, eles o viram se aproximando de longe e tramaram contra ele. Quando José chegou perto, eles o agarraram com violência, rasgaram-lhe a túnica especial e o jogaram em um poço seco. Depois de um breve momento de hesitação, decidiram que a melhor opção era vendê-lo como escravo para uma caravana que seguia para o Egito. Ao retornar à sua casa, Jacó foi recebido com a notícia devastadora de que José havia desaparecido, presumivelmente devorado por uma fera selvagem. Seus filhos trouxeram a túnica de José manchada de sangue, fazendo-o acreditar nessa terrível mentira. O coração de Jacó foi partido pela perda de seu amado filho, e ele entrou em profundo luto. Enquanto isso, José, agora um escravo no Egito, foi vendido para Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda real. Apesar de sua condição de escravo, José mostrou uma ética de trabalho excepcional e uma sabedoria incomum, ganhando gradualmente a confiança de Potifar. Logo, José foi promovido a administrador da casa de Potifar, onde supervisionava todas as atividades domésticas com diligência e cuidado. No entanto, a vida de José de repente deu uma reviravolta quando ele foi falsamente acusado de tentativa de estupro pela esposa de Potifar. Ela, sentindo-se rejeitada por José, tramou uma vingança terrível, fabricando evidências contra ele. A palavra dela foi aceita sobre a dele, e José foi condenado à prisão, um destino cruel para um homem que apenas buscava fazer o que era certo. Na prisão, José continuou a demonstrar sua habilidade em interpretar sonhos. Ele se tornou conhecido entre os outros prisioneiros por sua capacidade de entender os significados ocultos das visões noturnas. Em uma ocasião, o copeiro e o padeiro do faraó, que também estavam presos, tiveram sonhos enigmáticos em uma mesma noite. Perturbados, procuraram a ajuda de José para entender o que suas visões significavam. José, em sua humildade e confiança em Deus, interpretou os sonhos com precisão, predizendo o retorno do copeiro ao serviço do faraó e a execução do padeiro. No entanto, ele pediu ao copeiro que, quando fosse restaurado a sua posição, lembrasse-se dele e falasse sobre sua situação ao faraó. Infelizmente, o copeiro, quando foi libertado, esqueceu-se completamente de José, deixando-o para trás nas masmorras escuras da prisão. Anos se passaram até que uma noite, o faraó teve sonhos perturbadores que o deixaram profundamente perturbado. Ele convocou todos os sábios e magos do Egito para interpretar seus sonhos, mas nenhum deles conseguiu fornecer uma explicação satisfatória. Nesse momento, o copeiro se lembrou de José e de sua habilidade em interpretar sonhos. O faraó ordenou imediatamente que José fosse trazido perante ele. José, agora mais velho e mais sábio, foi levado da prisão para o palácio do faraó. Diante do rei, José ouviu atentamente os detalhes dos sonhos do faraó e, com a sabedoria que só vem de Deus,
interpretou-os como uma previsão de 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome severa. Impressionado com a habilidade de José, o faraó o nomeou governador do Egito, confiando-lhe a responsabilidade de preparar o país para os anos de fome que estavam por vir. Sob a liderança sábia de José, o Egito prosperou durante os anos de abundância, armazenando alimentos em quantidades suficientes para sustentar a nação durante os tempos difíceis que viriam a seguir. Enquanto isso, na terra de Canaã, a fome começou a se espalhar, afetando severamente a família de Jacó. Ao ouvir falar da abundância de alimentos no Egito, Jacó enviou seus filhos para lá em busca de provisões. Os irmãos de José viajaram para o Egito, inconscientes de que seu irmão há muito perdido havia se tornado uma figura poderosa na corte do faraó. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, eles se apresentaram diante de José, agora vestido com roupas de autoridade e poder. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. Como governador do Egito, José decidiu testar seus irmãos para ver se eles haviam mudado desde a época em que o venderam como escravo. José os acusou de espionagem e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua história. Os irmãos, temendo pela vida de Benjamim, ficaram angustiados e começaram a perceber que seus problemas atuais estavam ligados a seus pecados passados. Com o tempo, eles retornaram a Canaã com alimentos, mas com o coração pesado pela incerteza do destino de Benjamim. Eventualmente, a fome se tornou insuportável em Canaã, e Jacó foi forçado a enviar seus filhos de volta ao Egito, desta vez com Benjamim, o filho mais jovem de Raquel. José foi tocado pela presença de Benjamim, seu irmão mais novo, e decidiu revelar sua verdadeira identidade a seus irmãos. Em um momento emocionante, ele os perdoou por sua traição e os reconciliou consigo mesmo. José então enviou uma mensagem a seu pai, Jacó, convidando-o para se juntar a ele no Egito, onde ele e sua família seriam cuidados e protegidos durante os anos restantes da fome. Jacó, em sua velhice, partiu para o Egito com grande alegria, onde foi reunido com seu filho há muito perdido e testemunhou a grandeza da promessa de Deus se cumprindo em sua família. José viveu até uma idade avançada no Egito, abençoado por Deus e honesto entre os homens. Ele viu seus descendentes se multiplicarem e se tornarem uma grande nação, cumprindo a promessa feita a seu avô Abraão. Sua história de traição, perdão e redenção continuou a ser contada através das gerações, inspirando milhões de pessoas a encontrar esperança mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Fé e provisão divina. Durante todos os desafios e provações que José enfrentou, sua fé em Deus permaneceu inabalável. Ele confiou na providência divina e reconheceu que os acontecimentos em sua vida estavam de acordo com o plano de Deus. Essa confiança não apenas o sustentou nos momentos mais difíceis, mas também o capacitou a prosperar e a ser uma bênção para os outros, mesmo em circunstâncias adversas. Liderança e sabedoria. Ao longo de sua jornada, José demonstrou habilidades extraordinárias de liderança e uma sabedoria além de seus anos. Mesmo quando era apenas um escravo ou prisioneiro, ele exerceu autoridade com integridade e discernimento. Sua capacidade de interpretar sonhos não apenas o elevou ao cargo de governador do Egito, mas também salvou toda uma nação da fome e da ruína. Perdão e reconciliação. Um dos aspectos mais poderosos da história de José é seu exemplo de perdão e reconciliação. Apesar do terrível mal que sofreu nas mãos de seus irmãos, José optou por perdoá-los e buscar a reconciliação. Sua generosidade de espírito e compaixão não apenas restauraram os laços familiares quebrados, mas também demonstraram o poder transformador do perdão em meio ao ódio e à amargura. Impacto duradouro. A história de José não termina com sua própria vida, mas continua a ecoar através das gerações. Seu legado de fé, perdão e redenção inspirou inúmeras pessoas ao longo dos séculos, servindo como um farol de esperança em tempos de tribulação. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre a possibilidade de luz e renovação.